republicano. Com a proclamação da República, em 15 de novembro de 1889, por José do Patrocínio na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, foi instaurado a forma republicana presidencialista de governo no Brasil, encerrando a monarquia constitucional parlamentarista do Império e, por conseguinte, destituindo o então chefe de Estado, o imperador Dom Pedro II. Desde então, existiram 6 diferentes repúblicas na história do país. Primeira República, de 1889 a 1945, Governo Provisório e Constitucional de Vargas, de 1930 a 1937, Estado Novo, de 1937 a 1945, Quarta República, de 1945 a 1964, Ditadura Militar, de 1964 a 1985, e Nova República, que é a atual, que começou em 1985. A proclamação da República foi resultado de um golpe militar que derrubou a monarquia brasileira, que se enfraqueceu a partir do momento em que esse regime perdeu o apoio das elites econômicas do país. Isso aconteceu principalmente pela insatisfação de grupos muito importantes naquele momento, o Exército e a elite cafeeira paulista. Com a proclamação da República, foi formado um governo provisório, no qual Deodoro da Fonseca foi nomeado o presidente provisório. Algumas mudanças foram tomadas de imediato, como a mudança da bandeira nacional e a elaboração de uma nova Constituição, que foi promulgada em 1891. Com a proclamação da República, o Brasil tornou-se um país federalista, isto é, as províncias, renomeadas agora de estados, passaram a ter mais autonomia em relação ao governo federal e foi adotado o presidencialismo, como determinou a Constituição de 1891. A princípio, o cargo de presidente tinha duração de 4 anos. Com o final da ditadura, foi iniciada uma nova fase democrática em nosso país, a Nova República. Foram marcas da democratização que o Brasil sofreu nesse período o crescimento da vida partidária e o aumento considerável do número de eleitores, já que podem votar no Brasil todas as pessoas maiores de 16 anos. Outro grande marco importante desse período foi a Constituição de 1988, conhecida como Constituição Cidadã, que possui muitos artigos que garantem direitos sociais à população brasileira. Como mencionado, a República atual foi iniciada após o fim da ditadura de 1985, quando Tancredo Neves foi eleito presidente. Infelizmente, Tancredo acabou falecendo, e seu vice, José Sarney, assumiu a presidência do Brasil. Nesse momento, começaram os esforços dos políticos para reconstruir a democracia no Brasil após 21 anos de autoritarismo. Com a Constituição de 1988, ficou determinado que os presidentes teriam um mandato de 4 anos, sem reeleição. O direito à reeleição foi implantado durante o primeiro governo de Fernando Henrique Cardoso. A Constituição de 1988 também garantiu amplos direitos sociais para as minorias do país, como os indígenas. Porém, apesar das garantias constitucionais, muitos direitos não têm sido respeitados. Foram eleitos presidentes nas eleições de 1989, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014 e 2018. Os presidentes desse período até o presente momento foram José Sarney, Fernando Collor de Mello, Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma Rousseff, Michel Temer e Jair Bolsonaro. Alguns historiadores sugerem que a nova república encerrou-se em 2016, quando houve o impeachment de Dilma Rousseff, entendido por eles como golpe parlamentar. Outros historiadores discordam dessa análise e afirmam que a nova república ainda está em vigor.
É isso, pessoal. Se gostaram do vídeo, curtam, se inscrevam no canal e compartilhem com seus amigos. Até mais!